Boa noite. Cada vez, quanto mais a gente vive, mais surpreso a gente fica com as mesmas coisas. Isso é fantástico. Sabe que eu estava vendo um pedaço da Torá e dá vontade da gente, de fato, se lambuzar. A mesma passagem, o mesmo pasuk, a mesma história e uma pergunta nunca vista. Vou apresentar para vocês a mesma história e a pergunta nunca vista. Yaakov, a gente sabe a história que escutou, Yaakov foi o terceiro patriarca, ele escutou de uma das 12 tribos que desapareceu. Quem desapareceu? Yosef, né? E de repente, por algumas décadas, Yosef é conhecido como estar morto, desaparecido. Inclusive os irmãos de Yosef, que tramaram tudo isso, que era uma das 12 tribos, as 12 tribos, 11 das 12 tribos, acharam que Yosef também estava morto. Tá bom? Yaakov ficou chateado ou não nessa história toda? Ficou. Óbvio que ficou, porque prestem atenção, queridos. Yaakov, apesar de ser um dos patriarcas, também era uma pessoa, um ser humano. E todo ser humano tem sentimentos. Então Yaakov ficou chateado. Poxa vida, eu perdi um das 12 tribos. Mas era muito mais do que isso. Yaakov sabia que o povo judeu tinha que ter 12 tribos. E se uma tribo faltasse, então o objetivo de Yaakov no mundo, que era ter 12 filhos e sendo elas as 12 tribos, ia ficar com uma lacuna gigante. Então Yaakov, com Yosef desaparecido, tinha quantas tribos? 11 filhos, 11 tribos. Yosef desapareceu. Yaakov fica muito preocupado, porque o filho dele desapareceu, mas não menos do que isso, Yaakov fica preocupado porque eu não tenho 12 tribos. E se eu não tenho 12 tribos, o meu objetivo no mundo não está completo. Até que para Yaakov descobrir que Yosef estava vivo, demorou quantos anos a gente sabe? 22 anos. Pessoal, 22 anos é fácil contar. Mas se a gente for desmembrar 22 anos, em cada ano tem 12 meses, em cada mês tem 29, tem 30 dias, em cada dia tem algumas horas, eu estou desmembrando porque a gente está falando de um pai e um filho. Era uma coisa muito, muito árdua. 22 anos é muito tempo, é uma eternidade. Agora, Yosef tinha dois problemas. Um, cadê o meu filho? E dois, cadê a 12ª tribo? O segundo problema tinha uma solução. E essa é uma parte da história que a gente nunca pensou sobre ela. O Rav de Brisk, no livro dele, Beta Levi, faz uma pergunta explosiva. Olha a pergunta. Mikol Makom, diz o Rav de Brisk, leio e traduzo uma linha. Hayalo Lisai Shacheret. Poxa vida, Yosef tinha um problema pessoal. Eu estou com saudades do meu filho, Yaakov. Saudades do meu filho Yosef. Mas existe outro problema aqui. Bnei Israel, nosso povo precisa ter 12 tribos, e se um desapareceu, nós temos 11. Então pergunto Beta Levi, por que Yaakov não casou com mais uma mulher? Para que casar? Para ter uma outra tribo. Ah, boa pergunta. Por que ele não... Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Por que casar com mais uma? Tá bom. Eu não sei o que vocês quiseram dizer sobre isso, sobre casamento, mas por que casar com mais uma? Ele tem mulher em casa. Diz a história que Yaakov, as mulheres de Yaakov, nesse momento já não tinham mais condições físicas de ter mais filhos. E a gente não se apoia no milagre. Então pergunto, Beta Levi, casa com mais uma mulher. Acabou? Agora, depois de todos esses anos, casa com mais uma mulher. Hayalo Lisai Shacheret. Yaakov deveria ter casado com mais uma mulher. Vevshar od yulad ben acher tachat Yosef. Agora... Pessoal, prestem atenção, a gente está falando já que passaram alguns anos, 5, 10 anos, 15 anos, ele não apareceu. Devia casar com mais uma mulher, e agora ia nascer mais um filho. Esse filho ia ser a 12ª tribo. E a pergunta bomba do Rav de Brisk é, por que Yosef não casou com mais uma mulher depois de passarem alguns anos e ver que Yosef desapareceu? Devia casar. O meu problema pessoal eu não tenho como resolver, saudades do meu filho, Masbut. Mas o problema de Bnei Israel, que é a falta das 12ª tribo, você casa com mais uma mulher, e Hashem vai te dar a 12ª tribo. Por que Yaakov não casou com mais uma mulher? Essa é a pergunta. Yaakov sabia por Hashem, por intermédio de uma profecia nevoá, que ele tinha que ser o progenitor das 12 tribos de Bnei Israel.
A pergunta é, como é que a gente resolve isso? E eu vou ler para vocês as palavras do Rav de Brisk, antes de falar a resposta. Olhem o que ele fala. O Kshenit Bonen Alze, quando a gente pensar sobre isso, o Nisayon Gadol é um teste gigante, Efshar Gadol que é Nisayon Shel Akedah. Talvez um teste, só um segundo, igual de Akedah de Yitzhak. Diz o Rav de Brisk, o fato que ele não casou, a gente vai ver Bezat Hashem em algum minuto aqui, mas o teste de não casar com mais uma mulher para Yosef foi um teste, talvez, diz o Rav de Brisk, igual a Avram Avinu com a Akedat Yitzhak. Igual Avram Avinu teve que matar seu filho em Akedat Yitzhak, e Yaakov não casar com mais uma mulher, na falta de Yosef e replacement de Yosef, foi, talvez, diz o Rav de Brisk, igual a Akedat Yitzhak. A pergunta mora é, então, por que ele não casou? Por que ele não casou com mais uma mulher? Ele está falando que teve no sonho os 12 feixes. Porque talvez daí que ele sabia que ia ter os 12... Sim, é uma nevoa. Ele teve uma nevoa. Um sonho, né? Sim. Então a pergunta é por que ele não casou? A resposta, Bezerra Hashem, vai vir daqui a alguns minutos. Vamos entender o assunto e a gente volta para o porquê de ele não ter casado com mais uma mulher. Que o Rav de Brisk diz que foi um teste quase, possivelmente, igual a Akedat Yitzhak. Pessoal, vamos uma parada para o Egito. Vamos dar um passo adiante, daqui a pouco a gente volta para responder a pergunta, Bezerra Hashem. Yaakov e os Yehudim, melhor dizendo, me desculpem, os Yehudim estavam alguns meses antes de sair do Egito. Foi uma praga, 2 pragas, 3 pragas, até que a 9ª praga, que Hashem manda para o Paró e para os egípcios, como chamava? Roshech, escuridão. As 10 Makot duraram aproximadamente 1 ano, da primeira à última, mais ou menos. Uma delas foi Roshech, escuridão, a 9ª praga. Essa praga foi dividida em 3 estágios. Os primeiros 3 dias era escuridão nos egípcios. Até que o egípcio ligava a vela e a vela não iluminava. E onde Yehudi estava, tinha luz. Mais 3 dias, os segundos 3 dias de Makat Roshech, os egípcios não conseguiam se mexer. Era brincar de estátua. Os egípcios não se mexiam. E o 7º desses dias de Roshech ficou guardado para depois, quando os Yehudim saíram no Yam Suf, para confundir os egípcios e a gente poder escapar no mar. Mas vamos aos segundos dos 3 dias, que é onde os egípcios não conseguiam se mexer. Pergunta a Urashi em nome do Midrash o seguinte: por que Hashem deu essa praga de uma forma que os egípcios não conseguiam se mexer? Ficar 72 horas brincando de estátua é muito. 72 horas sem se mexer, por quê? Tem uma razão. Então, diz Urashi em nome do Midrash o seguinte: Hashem prometeu para Avram Avinu que nós sairíamos do Egito Birchush Gadol, com dinheiro, com joias, com materiais preciosos. E Hashem falou, eu preciso cumprir isso aqui, porque minha promessa tem que ser cumprida. O Yehudi ia falar para o egípcio, olha, me dá um relógio. Diz o Midrash que o egípcio retruca para ele, eu não tenho relógio, eu não tenho relógio. Mas um anelzinho, não tenho. Um colar de diamante, nunca deu para sua esposa. O egípcio falava, sabe, a situação estava ruim, mudou o governo Dilma, Lula, a crise. Não rolou, desculpa, não tem, minha esposa não tem. Aí o Yehudi falava o seguinte, nos segundos 3 dias, onde os egípcios estavam no escuro e imobilizados, os Yehudim conseguiam andar, tinham luz, estavam andando. Então diz Urashi o seguinte, eles iam de um lugar para o outro, o Yehudi podia abrir a gaveta do egípcio e ver o que ele tinha lá. Então o Yehudi falava, olha, Habibi, sinto muito te contrariar, mas se você dá uma olhada na sua segunda gaveta do lado esquerdo, eu vi um diamante bonito. Será que não é seu? Aí o outro Yehudi falava, eu não tenho nada para te dar. Ele falava, olha, mas na terceira gaveta do lado direito, o egípcio dizia, olha, eu estou na terceira gaveta do lado direito, eu vi um relógio de ouro chique. Então, os egípcios não tinham como contradizer, eles eram forçados a dar. Por isso que Hashem fez com que os Mitzrim, egípcios, ficassem petrificados, e os Yehudim pudessem olhar o que os egípcios têm, se mexendo, com luz, olhar, e falar, olha, quando os egípcios falam, a gente não tem nada para te dar, os Yehudim podiam falar, eu vi, você sim tem. E o egípcio ia lá e dava para o Yehudi. Isso é o que Urashi traz. Agora olhem que pergunta explosiva, pessoal. Que linda de se lambuzar que a Torá é. A mesma Torá e cada vez uma pergunta nova. Tem um comentarista chamado Siftei Chachamim. É uma junção de sábios
que comenta o Rashi. Ele faz uma pergunta espetacular. Ele fala o seguinte: Hashem falou que na saída do Egito, Hashem vai dar ren. O que é ren? Simpatia, graça dos Yehudim nos olhos dos egípcios. Quer dizer, quando o egípcio via um Yehudi, ele ficava o quê? Uau! Eu quero que você vá embora e não só que eu vou te condecorar com presentes. Então eu pergunto Siftei Chamim o seguinte: por que tinha necessidade de Hashem dar Maká de Roshech? Para os egípcios ficarem petrificados, para os Yehudim poderem olhar as joias dos egípcios. Mas se Hashem deu ren, simpatia dos Yehudim nos olhos dos egípcios, eles queriam dar para a gente o quê? Joias, dinheiro e tudo que tinha de bom. Então por que tinha um Yehudi que procurar na gaveta para ver o que o egípcio tem? Diz esse comentário chamado Siftei Chamim sobre o Rashi o seguinte: não era um milagre ter o Renam, esse Ren, essa simpatia, não era uma graça que Hashem mandou, um perfuminho e prof, não sei de onde veio. Ele não entendeu nada. Quando Hashem deu a Maká de Roshech e os egípcios não conseguiam se mexer, e os Yehudim viram as coisas, e os egípcios estavam completamente indefesos. Os Yehudim viram tudo, os egípcios estavam indefesos. Então a pergunta é o seguinte: eu sou um Yehudi, eu trabalhei 210 anos para você, egípcio. Meu pai, meu avô, meu bisavô. Provavelmente, eu estou acrescentando isso, muitas das joias que os Yehudim viram na mão, nas gavetas dos egípcios, eram da onde? Dos Yehudim. Os Yehudim trouxeram para o Egito joias, e de repente essa joia agora pertence a quem? Algum avô, bisavô, de algum egípcio que pegou de um Yehudi quando escravizou ele. Os Yehudim foram lá, abriram as gavetas. Eles viram joia dos egípcios, e viram joias provavelmente que já deviam ter sido deles. Nós trabalhamos 210 anos para vocês e nunca ganhamos nada. A Gemara, inclusive, faz uma conta que tudo que a gente ganhou é menos do que a gente merecia de pagamento. Naquela época eu sei que não tinha e-social, não tinha contribuição, não tinha fundo de garantia, mas ainda assim diz o Talmud que a gente merecia muito mais do que a gente ganhou. Então, por que nós, Yehudim, não abrimos a gaveta e pegamos tudo isso sozinho? Era nosso. A gente merece isso, é pagamento. Por que o Yehudi, quando viu os egípcios petrificados, e a gente merecia isso, porque a gente não abriu e pegou tudo isso para a gente? Diz Siftei Chamim, é isso mesmo. Nós tínhamos a opção, a oportunidade de fazer assim. É nós, agora é nossa vez. Vamos abrir o saquinho e colocar tudo lá dentro e sair, não de fininho. Eu vou sair de uma forma honrosa. O fato é que a gente não pegou nada e terminou a Maká de Roshech, e os egípcios viram isso. Falaram: a gente não tem nada. O Yehudi falou para o egípcio: olha, como você não tem? Eu vi na terceira gaveta um relógio, um anel, um colar. Quando o egípcio percebeu a nobreza que a gente podia ter pego, e nós fomos honestos e não pegamos, isso gerou o quê? Ren'am. Isso gerou a simpatia nos olhos dos egípcios. E aí o que eles fizeram? Falaram: uau, eles podiam ter pego e não pegaram, olha que povo nobre. Agora não só que eu quero dar um, como eu vou dar o quê? 2 relógios para vocês. Não só um anel, como 2 anéis. Não só um colar, como 2 colares. Que a gente perguntou, por que teve que pedir se a gente tinha ren, simpatia? A resposta é que a gente só teve ren porque a gente se comportou de uma forma nobre e honesta sem pegar dos egípcios. Mas por que eles pediram para ver, então, se não era para pegar? Não entendi. Para que eles pediram para ver? Os Yehudim não pediram para ver. Hashem deu a Maká de Roshech e deixou os egípcios petrificados para dar oportunidade para os Yehudim verem, e já que os Yehudim se comportaram de uma forma nobre, olharam e não pegaram mesmo o que eles mereciam, os egípcios ficaram uau, de babador com isso. Falaram: uau, para um povo desse, nós vamos dar não um relógio, 2, não um colar, 2, não um brinco, 2. Isso que é o espetacular. Já que eles podiam pegar, e não seria roubo pegar, eles foram mais chiques, la crème de la crème, e se comportaram e não pegaram. Os egípcios falaram: uau, que espetacular! Um povo desse merece um ren, merece uma simpatia. Isso gerou com que os egípcios, quando os Yehudim pediram um, está escrito, Chachamim contou para a gente, que os egípcios falaram: a gente vai te dar 2. Por quê? A nossa honestidade provou naquele momento algo de se destacar. Agora, olhem que curioso, eles contam até, falando em honestidade, que os cidadãos foram para uma audiência com um anjo, um malach, tinha um anjo andando, e algumas pessoas foram presenteadas com uma audiência com um anjo. O presidente dos Estados Unidos chega para o anjo e faz a seguinte questão:
olha, quando que vai terminar o terrorismo no mundo? A gente está atrás do terrorismo há alguns anos. Nós gastamos milhões de dólares por mês, não por ano. A gente quer saber, nós, nação americana, quando vai terminar o terrorismo no mundo? O Malach fala só um segundinho, sobe e pergunta para lá em cima. Ele volta e fala, olha, vai demorar mais algumas décadas. Então o presidente dos Estados Unidos fala, puxa vida, que pena, não vai ser na minha gestão. E ele vai embora. Quem foi agraciado também por poder conversar com o anjo foi o presidente das Nações Árabes. Então o presidente das Nações Árabes também vai lá e fala, olha, a gente tem uma dúvida aqui. Aproveitar a deixa do anjo, do Malach. A gente queria saber quando que vai terminar os conflitos internos. Tem muita gente morrendo em muitos países árabes. O anjo fala, muito boa pergunta. Ele sobe lá em cima a pergunta. Fala, vai demorar aproximadamente 100 anos. Aí o presidente árabe fala, olha, puxa vida, não vai ser na minha gestão. Até que contam que veio o presidente do Brasil e vai perguntar, olha, quando é que vai terminar a corrupção no Brasil? Ele foi o terceiro agraciado para perguntar isso aqui. O Malach fala, muito boa pergunta, esse é o último pedido, eu tenho que responder. O Malach sobe lá em cima, o anjo sobe lá em cima, começa a olhar e tal, e volta com a resposta. O Malach fala, olha, me desculpa, mas parece que dessa vez, diz o anjo, não vai ser nem na minha gestão. Quem contou isso? Tio Vitor Azrak, tio da minha esposa. Pessoal, falando de honestidade, brasileiros e brasileiras, voltamos. É um tema que merece atenção. Por que esse tema de honestidade merece atenção? Porque os Yehudim saíram do Egito com nobreza por causa da honestidade? Sim. Porque nós somos brasileiros? Sim. Mas por mais uma razão muito forte. Talmud em Masechet Shabbat, na página 31a, conta pra gente uma coisa importantíssima. No jogo da vida, que todo mundo conhecia e conhece ainda, tem regras. Jogo de criança, jogo da vida tem regras. O jogo da vida de verdade é o que a gente vive e também tem regras. Sério? Eu pensei que só o jogo da vida que vendem na loja tem regras. Não, o jogo da vida que a gente vende também tem que ter regras. E Hashem fala o seguinte, olha, eu não quero pegar ninguém despreparado. E depois de 120 anos bem vividos, Hashem conta isso pra gente, eu vou fazer pra pessoa, diz Hashem, 5 perguntas distintas, em ordem. A primeira pergunta famosíssima que a Kadosh Baruch Hu vai fazer para qualquer um, homem ou mulher. Omrim lo, Hashem chega para a pessoa e faz a seguinte questão. E por que tem isso? Porque, queridos, quando a pessoa vai fazer vestibular, ele quer entrar na GV, ele faz um vestibular específico. Ele quer entrar na USP, ele vai fazer outro vestibular. Se ele quiser entrar em alguma outra faculdade, talvez nem precisa de vestibular, né? Mas muitas delas têm um vestibular específico. E Hashem fala, olha, eu vou te dar as perguntas para que você faça o vestibular específico e saiba responder o gabarito aqui em cima, depois de 120 anos. A primeira pergunta, Omrim lo. O Bedin faz a seguinte questão para a pessoa. Nasata venatata bemuna. Será que você se comportou de forma honesta aqui nesse mundo? Essa é a primeira pergunta que fazem para a pessoa. Você se comportou de forma honesta nesse mundo? Segunda pergunta, já que a gente está falando disso, o tema do nosso tio é a primeira, mas vamos, entre parênteses, falar das outras 4. Kavata eitim la Torá. Será que você fixou, não estudou, essa não é a pergunta, se você fixou, não sem querer, fixou, momentos para estudar Torá? Terceira pergunta, asakta bepriá verivia. Você se preocupou com popular o mundo? Tem gente que explica essa Gemara de casar pessoas órfãs, ajudar pessoas que não têm como casar, ajudar eles a casar. Quarta pergunta, tzipita leishua. Será que você ansiou que algum dia ia vir a Geulah, ia vir a redenção? Poxa, mas todo dia a gente fala que vai vir e não chegou. Boa, é um trabalho, tem que trabalhar. Será que você ansiou a Geulah, a redenção? Essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta, desculpa. Mais uma pergunta, pilpalta bechokhmah. Será que você estava envolvido em coisas sábias dentro da Torá? E assim diz o Talmud para a gente. Essas são as perguntas que Hashem fará para todos nós, e a gente tem que ter respostas para isso. E por isso que Hashem dá as perguntas, que a gente se prepare nos 120 anos de vida. Agora, a primeira pergunta deve ser, pelo menos, talvez de alguma forma ou outra a gente possa dizer assim, mais importante do que as outras, porque a primeira pergunta é assim, uau! Qual foi a sua conduta? Nasata venatata bemunah. Você se comportou de forma honesta, Habibi, ou não? Por que essa é a primeira pergunta? Por que é justo essa pergunta? Eu se fosse depois de ler todos os Dapim de Gemara, menos esse Daf, mesmo nessa página, eu diria que a primeira pergunta é se você estudou Torá. Se você
conduziu sua família de uma forma religiosa, seguindo os estatutos da Torá. E não se você foi honesto, mas não é a primeira pergunta. Eu nunca diria que essa é a primeira pergunta. Se não visse isso numa Gemara, eu suspeitaria de qualquer um que dissesse isso, a não ser que fosse uma pessoa muito sábia. Mas a Gemara é o cérebro de Akadosh Baruch Hu. Por que essa é a primeira pergunta? A resposta é simples. Vou falar uma frase que todo mundo entende. Adianta eu roubar um banco para dar tzedakah ou não? Qualquer pessoa que tem um cérebro bem colocado aqui em cima vai dizer que não adianta nada. Não adianta nada, não precisa de muita sabedoria. A tzedakah da pessoa valeu 0. Eu roubei para dar tzedakah, não vale nada. Foi nobre? Não. Então, olhem que interessante. Acompanhem comigo. Todas as mitzvot que a gente faz, de alguma forma elas envolvem algo material. Não? Eu quero estudar, que é a mitzvah mais nobre que existe no mundo. Diz o Gaon de Vilna, cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Repito, cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Tá bom? Eu preciso de uma cadeira. Se você quer ficar de pé, você precisa de luz, precisa de um teto. Precisa de que se chama no Yeshiva de um stender, um lugar para apoiar o livro. Nas sinagogas vai sentar, precisa de cadeiras, precisa de sidurim. De manhã, homem, você vai colocar tefilim. Precisa comprar um par de tefilim, Habibi. Minha senhora, a senhora vai acender vela de Shabbat. Precisa de velas, de castiçal, de azeite. Precisa de água no mikve, precisa de construir um mikve. Tzitzit, custa 10, 15 dólares, o que for. Matzah, etrog. Bom, vocês podem nomear, para mim, 613 mitzvot. Todas elas têm um custo. Sukkah, até a cabana. Até a cabana. A cabana é que custa mais cara do que o resto, né? Então, pessoal, olhem que interessante, tudo custa. Agora, olhem que interessante, mas tem um porém. Da onde, a gente fala em Pesach, Minuan Jaye, da onde nós viemos? Hashem nos pergunta, depois de 120 anos, da onde veio o dinheiro para as mitzvot? Será que o dinheiro foi lícito ou ilícito? Olha, sei lá. Aqui que muda? Muda, Habibi, porque se o dinheiro foi ilícito, a mitzvah seria de alguma forma ou outra como roubar para dar tzedakah. Igual que roubar para dar tzedakah, nós entendemos que isso não vale. Quanto mais ilícito for o dinheiro, mais queimado ficar cheirando a coisa, menos valorizada é a mitzvah. A primeira pergunta talvez seja essa resposta que Hashem fala isso para a pessoa, Habibi, nasata venatata bemunah ou não? Você se comportou de forma honesta ou não? O que muda isso? Sei lá, um detalhe, é o gergelim do caqui isso aqui, é o granulado do bolo, não, é a farinha do bolo. É o próprio caqui isso. Por quê? Porque se a pessoa não se comporta de forma honesta, o que acontece? As mitzvot que ele fez, que todas são de uma forma ou outra vinculadas a algo material, que nós somos seres materiais, então essas mitzvot estão deixando a desejar. A gente já mencionou algumas vezes o famoso Rav Hirsch. Rav Hirsch era um yek. Sabem quem é um yek em árabe? Yek é uma pessoa que ela é o quê? Um quadrado. Mas não é um quadrado, ele é um quadrado perfeito. Se um yek vier te perguntar, olha, eu vou passar te buscar às 10:01 da manhã, às 10 horas e 59 segundos ele vai estar parado lá. 10:01, se você demorar 3 segundos ele começa a buzinar. Os yekes são aquelas pessoas que a gente diz, alemães, quadrados. Hoje em dia uma pessoa que é muito certinha, se chama no mundo das yeshivot, esse cara é um yeke. Rav Hirsch era um yeke. Ele foi Rav em Frankfurt, mais ou menos em 1850, nessa época. Ele recebia da comunidade salário, porque ele vivia disso, era o trabalho dele. Ele era pago 2 vezes por mês. Ele estava ficando mais de idade. Rav Hirsch falou para a família o seguinte, olha, pedi um favor para vocês, eu pago 2 vezes por mês, estou ficando um pouco mais de idade, se qualquer coisa acontecer comigo e sobrar mês antes de salário, eu quero que vocês devolvam a diferença. Por exemplo, se eu falecer, disse ele, dia 20, e meu salário vence dia 30, eu quero que vocês recebam o segundo metade do meu salário, que o dia 15 é o dia 20, o dia 20 é o dia 30, vocês devolvam para a comunidade, porque eu não trabalhei os últimos 10 dias. Pessoal, Rav Hirsch era um yeke dentro da Neshama também. Rav Hirsch faleceu dia 31
31 de dezembro. Eu não sei que horas, mas dia 31 de dezembro. Olhem que bomba! Quando a pessoa quer ser yashar, quando a pessoa quer ser correta, uma pessoa de retidão, dia 31 de dezembro. Para se a família esquecesse de devolver, ele não ficasse com nada mais que não lhe pertence. Olhem que bomba! E quando se fala de yashrut, de retidão, de honestidade, inclusive dentro da Torá, dentro do Shulchan Aruch, existe algo chamado Gnevat Dat. Quer dizer, Gnevat Dat? Enganar o outro, mesmo que não rolou, mesmo que não aconteceu nada financeiro. Obviamente que o exemplo que o Talmud traz, é que eu não posso falar para uma pessoa, olha, ele vem na tua casa tal, você abre uma champanhe, chacoalha champanhe, puxa vida, você é uma visita aqui muito honrada, Chateaubriand, do Chateaubriand, 1800 e tanto, o cara pagou $300 a garrafinha. Ela fala, puxa vida, muito obrigado, isso é uma honra. Só que só ele, o dono da casa, sabe que ele convidou outro amigo, comprou a garrafa para ele, o amigo deu cano, ele convidou o segundo vizinho e fingiu que abriu a garrafa para ele. O que mudou para o segundo vizinho isso? Quase nada, monetariamente nada. Mas eu enganei ele porque eu fingi para ele que o quê? Que eu comprei a garrafa e abri para o segundo vizinho, quando na verdade eu convidei para o primeiro. E agora que a garrafa está aqui, eu não tenho o que fazer com ela, eu estou agora dedicando ela para o segundo vizinho. Isso é chamado Gnevat Dat. Não me perguntem se falar Tfadal no elevador é Gnevat Dat. Óbvio que não. E quando você fala para o cara Tfadal no elevador, teu vizinho está subindo e para no teu andar primeiro, você fala Tfadal, o que você quis dizer para ele? Bonsoir, boa noite. Porque se ele entrar na tua casa, você desmaia, né? Então, esse Tfadal não quer dizer nada, mas é chamado Gnevat Dat. Enganar a pessoa de acordo com a Torá é proibido, Tfadal não. Olha que interessante, contam que havia uma cidade e uma pessoa super nobre, pessoal, foi lá e ia casar. E havia um vizinho que ele queria dar um presente à altura dessa pessoa nobre, só que não tinha meios. Ele foi na loja e começou a ver se tinha alguma pichincha, alguma coisa em liquidação. Ele viu uma xícara linda. Xícara linda, bonita, que veio não sei de onde, antiguidade, bonita. Então esse vizinho, com menos posses econômicas, falou o seguinte, olha, quanto é que está essa xícara? Está escrito em promoção. Ele falou, olha, essa xícara aí, se o senhor encostar, o senhor vai ver. Encostou na xícara, se desmontou, porque ela estava quebrada. Ele falou, isso aqui é só para mostrar, a gente não vende isso aqui. Ele falou, mas quanto é que você venderia? Ele falou, isso aqui não vale nada, meu querido. Ele falou, quanto é que você venderia? Ele falou, sei lá, R$2, R$3 eu te vendo ela. Ele falou, tá bom, embrulha ela para mim e eu vou dar para o meu vizinho. Quando é que ele vai saber que o presente quebrou? Veio quebrado. Quebrou no caminho, ele nunca vai saber. Pegou, mandou a loja embrulhar, embrulhou, ele colocou numa caixinha chique, daquela loja de antiguidades. Ele entrega o presente para o vizinho. O vizinho, depois de uma semana, liga para ele e fala, tem vergonha na cara? O vizinho nobre fala para o vizinho, como assim, não tem, qual o problema? Deu uma xícara nobre para o senhor, como assim nobre? Veio toda quebrada. Foi o transporte, me desculpa. Como assim o transporte? Cada pedaço quebrado da xícara veio embrulhado separadamente, meu querido. Isso é Gnevat Dat. Enganar uma pessoa, foge na Sata Venatata Bemunah, de acordo com a Torá. Voltamos para a pergunta. Na Sata Venatata Bemunah, você foi honesto? A Gemara não pergunta, quando está preparando o shiur, li de novo a pergunta, não está escrito você foi honesto. O que está escrito na pergunta, na Sata Venatata, você comercializou, você lidou com as pessoas, Be'emunah. Por que chamou assim? Por que não falou a palavra honestidade? Emunah quer dizer fé. Você, na Sata Venatata, lidou com os outros com emunah, com fé? Por que a pergunta é na Sata Venatata Be'emunah? Olhem que interessante. Porque a resposta é a seguinte, aqui é a regra maior do shiur. A pessoa que tem emunah, nessa frase que eu vou falar para vocês, é difícil, precisa trabalhar mesmo, fazer musculação sobre isso, a pessoa nunca vai se comportar de forma desonesta. Emunah em quê? Confiar em quem? Em Hashem? Não, nesse lema. Óbvio que em Hashem, mas nesse lema. Se eu entendo que o que tem que ser meu, ninguém tira, não existe razão nenhuma, sem usar as emoções agora, só de forma racional. Se nós entendemos e confiamos que o que tem que ser meu é meu e daqui ninguém me tira, ou ninguém tira isso de mim, qual lógica no mundo de me comportar de forma desonesta? Seria ridículo. Eu sei que se eu mereço ganhar 100 hoje, ou amanhã, ou hoje e amanhã, esse 100 ninguém me tira. Então, se parecer que eu vou ganhar 90, vai vir 20 do outro lado,
Vai vir 10 do outro lado e vai completar o 100, vai perfazer o 100. Não existe ninguém ganhar algo que não pertence a ele. Eu posso ganhar 110 e perder 10 amanhã. Está racionalizando fé, né? Fé, na verdade, é confiar igual nós confiamos. Que tem a Kadosh Baruch Hu e outras coisas, faz parte da Emuná e tem livros para isso que a pessoa estudar. A pessoa precisa trabalhar sobre isso, não é fácil. Mas o lema é o seguinte, Nasata venatata bemuná, não é se você foi honesto. Você trabalhou com Emuná, Emuná em quê? Emuná que o que é predisposto a ser seu, nunca vai ser tirado. Se você se esforçar, obviamente. Tem coisas que pode e tem coisas que não pode. Para isso, cada caso é um caso, igual que uma mulher pergunta se ela precisa ir no mikve ou não, igual que a gente pergunta se esse produto é kasher ou não, tem que ligar e perguntar sobre halachot monetárias. Rav Moshe Feinstein escreveu o livro dele, Grot Moshe, ele costumava dizer que tem 2 assuntos que poucas pessoas perguntaram para ele. Um é sobre a educação dos filhos e 2 era sobre assuntos monetários. Tinha perguntas daqui e de lá que são louvadas. Mas sobre dinheiro, diz ele, ninguém me pergunta quase nada. Porque é uma coisa que é a primeira pergunta, que tem que ser ressaltado aqui. Qual é a pergunta? Nasata venatata bemuná, você teve fé? Fé em quê? Que o que tem que ser nosso, e tem que repetir isso, será nosso. Inclusive, olhem que bomba, o Ben Ish Chai fala para a gente o seguinte, o Ben Ish Chai tem um livro chamado Ben Yoyadá, sobre o Talmud. E ele comenta sobre essa Gemara, estava procurando o seguinte, a primeira pergunta é se você trabalhou com honestidade. Qual a segunda pergunta? Será que você fixou tempo para estudar a Torá? O Ben Ish Chai diz que tem uma ligação direta entre a primeira e a segunda pergunta. Olha o que ele fala. Meu querido marido, você quando chegou na Rupá, não sabia, agora já foi, assinou algo chamado o quê? Que tu vá trabalhar, que tu vá trazer parnassá para casa, que tu vá sustentar a esposa, comprar roupa antes do Hag, que tu vá pagar a escolaridade dos filhos, e daí por diante, não é? Ele assinou o documento da Ktuvá, e é uma obrigação de um marido para a mulher. O marido tem essa obrigação para a mulher, mas minha esposa trabalha, e ela ganha mais do que eu, sorte sua, mas a responsabilidade continua sendo o quê? Sua. A generosidade é dela, mas a responsa é sua, marido. Então diz o Ben Ish Chai o seguinte, você tem uma responsabilidade alárrica de trabalhar e trazer sustento para casa. Então Hashem vai perguntar para a pessoa, por que você não estuda? Fala, como assim, eu não estudo, Hashem? Porque eu assinei a Ktuvá e eu sou um cara honesto, que é a primeira pergunta como fazer, que eu tenho que trazer para nascer sustento para minha casa. Diz o Ben Ish Chai, por quê? Você fala o quê? Eu não tenho tempo. Ah, diz o Ben Ish Chai, boa, bom argumento. Essa pergunta, Kavata itim la Torá, se você fixou tempo para estudar a Torá, está do lado da outra pergunta, se você foi honesto. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha de forma honesta, mas a pergunta não era se você foi honesta, como a gente mencionou antes, é Nasata venatata o quê? Be'emuná, se você teve fé. Se você teve fé, em quê? No lema que o que tem que vir para você virá, você se esforçou no horário comercial, daí por diante não depende mais de você. Depende dele, D maiúsculo. Eu não tinha tempo para estudar a Torá. Ah, você achou que se trabalhasse mais meia hora ia vir? Meus amigos, não vem de nós, vem dele. É o exemplo que eu sempre repito. Se trabalhar muito, desse mais dinheiro, nem sempre é assim. Mas tem um sujeito... Aqueles que trabalham pouco, muitas vezes ganham muito. Aqueles que trabalham muito, muitas vezes ganham pouco. É um azar de cada um. Isso não isenta, claramente e pausadamente, ninguém de se esforçar, mas isso não é um excuse, não é um coringa, porque você não estudou Torá, estava muito ocupado. Mas assim, você não conseguiu virar, e é difícil demais, isso é um teste gigante. É a Kedat Yitzhak nos nossos dias isso. Não menos, sem desmerecer nada. Você não conseguiu virar o celular de ponta cabeça e colocar no silencioso, não no vibrador, porque não adianta, no silencioso, estudar com Havruta, alguns minutos, eu não tinha tempo. Porque eu estava trabalhando, eu assinei a Ktuvá. Essa é a primeira pergunta junto com a segunda. Porque uma pessoa que tem emuná, ele vai trabalhar, ele vai ser responsável, mas ele não vai se isentar, porque ele entende que tem um momento para trabalhar e tem um momento para estudar. E o fato de trabalhar mais, queridos, não faz que a pessoa tenha mais para nascer, depois de um certo limite de horas, que é o normal uma pessoa trabalhar. Sim. Tem o Yetzirah que é muito forte nessas horas. Sim, muito difícil. É muito difícil. Sempre que você vai sair para fazer alguma coisa, para um shiur, para minchá, não sei o quê, parece um problema aqui, um problema ali, não sei o quê. Ótima pergunta. Olha que pergunta especial. Sempre que eu vou fazer alguma coisa de Kedushá, de santidade, aparece alguma encruzilhada.
um empecilho, não é? Se aparece, primeiro ponto, mostra que está indo fazer uma coisa boa. Como a gente mencionou anteriormente, alguns shiur atrás, se está muito suave, é que nem sentar na gelatina, é porque não tem muita Kedushá santidade lá dentro. Agora eu vou te fazer uma pergunta de volta, já responder de uma forma judaica. Outra pergunta. Quem não gosta muito de fazer ginástica? Como que ele faz ginástica? Já que ele está pagando o personal, então se o cara chegar às 6:30 da manhã, ele vai descer. Tiver nevando, ele vai ir. Procura formas de se obrigar. Esse é o jeito, tem que procurar. Igual que para outras coisas nós procuramos formas de obrigar, tem que procurar forma de obrigar. Que igual para a saúde a gente faz isso, para o trabalho a gente faz isso, para outras coisas a gente faz isso, a pessoa tem que fazer. Se ele quiser, ele vai conseguir. Se eu tenho um shiur que eu faço parte, quando eu faço, somos 3, 4 pessoas, 2 pessoas, tete a tete, quando eu não vou, faz diferença, eu vou ir. Seja que se obrigue de forma financeira, cada um é diferente. Mas, Nasata Venatata Bemuná está completamente vinculado com estudar Torá. Com a pessoa que tem emuná, essa pessoa consegue achar tempo para estudar Torá. É importante notar que a gente tem que ser, nós temos que ser bons exemplos, queridos. Preste atenção. Outro dia, sabem que tem 3 Gemarot, em especial, que falam sobre honestidade. Não sobre honestidade em específico, mas falam sobre prejuízos, negócios. Baba Kama, Baba Batra e Baba Metzia. Uma vez, havia uma pessoa estudando uma Masechet de Baba Kama, sobre como tratar com prejuízo, prejudicou o outro, como fazer, como se comportar. São mais de 300 páginas no Talmud frente e verso. Estava estudando isso com uma Gemara, que na primeira página da Gemara estava escrito o quê? Favor não pegar sem permissão. E aí? Estou estudando sobre como ser honesto com uma Gemara, que na primeira página eu li, e eu sei que está escrito, por favor, não pegar sem permissão. Por qualquer razão que o dono quis, ele manda. A propriedade é dele. Então, já que a gente está falando sobre o assunto, a gente vê como que o assunto é prático, eu queria trazer algumas leis práticas. Obviamente que a gente não vai responder, eu só queria fazer cócegas para relevar aqui dúvidas e mostrar que essas dúvidas têm que ser questionadas. Cada caso é um caso, mas eu tenho que procurar casos que são bem globais e me informar sobre eles. A primeira halachá, que tem que ser muito clara, que é um excuse ignorante, tá bom? Um coringa ignorante, uma desculpa ignorante é: ele não é Yehudi. Taxativamente está escrito no Shulchan Aruch, Gezel Akum Asur. Não está escrito Yoter Tov, não está escrito Abu Sakana, não está escrito Monsheri. Gezel Akum, roubar de um não Yehudi é proibido. Inclusive, diz o Ben Ish Chai, é mais grave do que roubar de um Yehudi. Inclusive, existe um famoso comentário no Shulchan Aruch que aparece dentro do Shulchan Aruch, chamado Be'er Agolá, em Rosh Mishpat, que é um dos tomos do Shulchan Aruch, uma das sessões do Shulchan Aruch que fala só sobre assuntos monetários, no capítulo 348, ele faz na anotação 5, Be'er Agolá faz a seguinte observação: eu vi, só traduzir isso para vocês, muitos que se enriqueceram através de equívocos que não Yehudim fizeram. Se aproveitaram, passaram a perna num não Yehudi aqui, ou não Yehudi lá, deram um jeito. Mas não tiveram, a longo prazo, nenhum sucesso com esse dinheiro de Be'er Agolá. Por quê? Diz o Be'er Agolá, eu só traduzir para vocês, eles perderam lo além desse dinheiro todo que eles ganharam dos não Yehudim passando a perna e ficaram sem brachá alguma. Ele não está falando uma halachá, o que ele está falando aqui? Eu vi com meus olhos, diz o Be'er Agolá. Be'er Agolá é um comentário sobre o Shulchan Aruch. Mas tal pessoa faz isso, ele tem barba. Tal pessoa faz isso, ele tem kippah. Uma vez, tem uma convenção chamada Aguda Convention nos Estados Unidos, que é muito famosa e muito grande, especialmente no mundo judaico. Pessoas de peso pesado, rabanim de peso pesado, vão lá. E uma vez, Rav Shimon Schwab Zichron Libraha, quando estava presente, levantou e falou a seguinte observação. Uma vez, saiu no New York Times, assim disse ele, o seguinte título de um artigo: judeu ortodoxo é pego roubando. Rav Schwab o seguinte: se ele roubou, tem que ficar fixo nos nossos olhos que ele não é ortodoxo. Porque igual que nós vemos, disse Rav Shimon Schwab, uma pessoa entrando no McDonald's, comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão,
Com Gergely ninguém diria que ele é frum, ele é ortodoxo. Como é que pode ser que um judeu ortodoxo é pego roubando? É um Yehudi que se comporta de forma ortodoxa e tem uma fraqueza grande, mas não é ortodoxo. Porque se nós não consideramos alguém que come carne com leite ortodoxo, alguém que anda de elevador no Shabbat ortodoxo, alguém que rouba, ele não pode ser considerado ortodoxo, porque não está escrito que é menos grave do que Shabbat. Fato é que a primeira pergunta que fazem para a pessoa, Nasata venatata bemunah. Olhem que interessante. Pessoal, olhem o que existe no mundo hoje. Um repórter, existe um jornal esquerda israelense chamado Haaretz. Aconteceu essa história exatamente assim. Esse jornal de esquerda chamado Haaretz, o editor, o repórter, não o editor, o repórter, foi entrevistar Rav Shach. Eu não sei por que razão ele foi entrevistar o Rav Shach, o Shiva de Ponovitch. Mas ele foi entrevistar o Rav Shach sem agendar. Ele falou, olha, ele tem que me atender. Se eu sou do jornal, ele vai ficar famoso saindo do jornal, ele tem que me atender. Então chegou o repórter lá e falou, eu vim do jornal, etc e tal. Falou, olha, meu amigo, aqui não dá para chegar, aqui eu entro quando eu quero. Tem ordem, pode ligar, agendar, será recebido com prazer. Você é um Yehudi como todos os outros. Mas entrar sim, tá bom. Então já que ele não conseguiu entrar, falou, olha, eu preciso escrever alguma coisa para o jornal. Porque eu escrevi que eu fui lá, não consegui ser atendido, não agendei e voltei. Preciso completar algum buraquinho no jornal. Esse repórter volta, para não perder a viagem antes de voltar, ele entra na Yeshiva de Ponovitch, do lado do escritório do Rav Shach, Zichron Libraha, para não perder a viagem para Bnei Brak. Ele entra na Yeshiva, ele começa a olhar, fica assustado, ele volta e escreve a seguinte matéria. Olha, eu fui para Ponovitch, pessoal, o jornal Haaretz escreve isso. Eu fui para Ponovitch e parecia que eu estava em outro mundo. Quando li isso, eu já imaginei onde ia terminar a matéria. Mas eu me equivoquei. Escreveu ele o seguinte, estava meia hora de Tel Aviv, onde eu moro, Tel Aviv para Bnei Brak. E sabe o que me surpreendeu? Porque eu digo que eu estou em outro mundo, disse o repórter desse jornal Haaretz, algo chamado, que tem toda a Yeshiva, mas talvez vocês não conheçam, no mural, escrito Hashavat Avedah, devolução de objetos perdidos. Havia lá caderno, relógio, haviam lá sobretudo está frio, se usa um sobretudo. Olha, achou-se sobretudo. Quem for, por favor, dar os simanimos, identificação correta do sobretudo, para que eu possa devolver isso ao dono. E numa yeshiva, eu não me assusto quando alguém perde uma carteira, perguntem para ele depois, perde uma carteira, perdi a carteira. Depois de algumas semanas, encontram o dono e a carteira está intacta com o dinheiro. Isso existe ainda hoje. Eu vi com meus olhos na yeshiva onde eu dou aula. E em qualquer outro lugar, pessoal, existe isso, Baruch Hashem. Existe honestidade no mundo? Existe. Falta que a gente antene isso e entenda que isso aqui é importante demais. Escrito no jornal Haaretz. O repórter de esquerda falou, isso que me impressionou. Me impressionou entrar no lugar e ver que tem um papel de Hashavat Havedah, devolução de artigos perdidos. Yeshivot, se você... Tem muitas pessoas que escrevem o shir hoje em computador, eu já vi isso muitas vezes, na yeshiva onde eu estudei. A pessoa deixa o computador lá, sai almoçar, volta, o computador está exatamente no mesmo lugar. Ninguém mexeu, um laptop. Pode colocar no bolso, sair, ninguém vai ver. Você zera ele, começa ele do novo, você tem um computador novo para você. Isso é de praxe no yeshiva. No mundo também isso era de praxe. No século XXI isso é de praxe, Baruch Hashem, no yeshiva. No mundo antigamente isso também era de praxe. Procurei bastante. E o Estadão, hoje em dia tudo é mais fácil no Google, tem um acervo do Estadão. E no acervo do Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal era chamado a Província de São Paulo. Eu não consegui achar a data, mas eu vou falar para vocês, para vocês terem uma ideia de qual era a data do jornal O Acervo de São Paulo. Um dos anúncios que tinha é sobre escravos. Imaginem só a data, está escrito aqui, vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão. Um pajem companheiro, mucama que lava, costura, 2 lindos moleques para serviço de lavoura. Imaginem a data desse jornal Província de São Paulo. Pessoal,
do lado esquerdo, e está aqui o xerox na minha mão, depois passo para vocês, aqueles que estão filmando está aqui na frente. Do lado esquerdo desse artigo está escrito o seguinte, um objeto achado. Achou-se reticências, que não é de acordo com o Alahá também, eu preciso falar não exatamente o quê, porque senão vão saber quem é o dono verdadeiro. De ouro, entregasse a Mesóclise, né? A quem provar ser seu dono, dando os sinais certos, e olhem que espetacular, e pagando pelas despesas do anúncio. Informar nesta tipografia. Pessoal, eu não sei se hoje a gente abriu o jornal Estado de São Paulo, alguém nem vai nem anunciar que perdeu, porque ninguém vai ler, se perdeu não vai achar. Pior ainda, achou-se um objeto de ouro. Na província de São Paulo, que era o ex-jornal Estado de São Paulo, confiram, existiu isso. E no mundo de Torá existe Baruch Hashem isso. Nasata venatata bemuná. Vou dar 2 ou 3 exemplos para finalizar, só para a gente cutucar os nossos neurônios e saber que tem que perguntar. Cada caso é um caso e tem que ser questionado. Mas eu vi uma pergunta, se uma pessoa vai num hotel, ele abre o frigobar do hotel, quanto custa o amendoim? 15 reais, 10 reais, a Guaraná custa 10 reais, você não quer descer, subir, e aí você abre 2, 3 Guaranás, abre os amendoins, passou a diária já, né? A pessoa que ele é, inteligente, Baruch Hashem, ele é um bom comerciante, ele vai no bar do Zezinho a 12 metros do lado direito do hotel, ele fala, me dá 3 Guaranás e 6 amendoins, vou comprar de volta. Ele coloca de volta, antes do check-out, a mocinha que faz a avaliação lá do frigobar, vê que o quê? Está completo. Será que pode ou não pode isso? Eu tinha certeza que podia, porque eu não fiz nada. Eu peguei o Guaraná e devolvi o Guaraná. Eu peguei o amendoim e devolvi, não tive nenhum prazer disso. Dizem os Chachamim, pessoal, olhem que sabe o Shulchan Aruch. Olhem que sabe o Shulchan Aruch. O amendoim estava lá, meus queridos. Pessoal, eu queria mostrar para vocês que tem que perguntar. Esse é o objetivo do shiur de hoje. Depois de relevar o ponto, é que tem que perguntar. E cada caso é um caso. Nesse caso já está perguntado. E a resposta vem aqui. O amendoim foi colocado lá não pelo valor do amendoim. Tem todo um charme atrás do amendoim. Tem o hotel, tem a comodidade, tem os 5 estrelas. Quando você pegou o amendoim, se você pegou para usar e consumir, é o que o dono colocou. Se você pegou para comer e não pagar para o dono e devolver outro, isso é chamado ganav, ladrão de acordo com a Alahá. Ah, mas eu acho diferente. Eu também achava diferente, mas existe, depois vocês procurem no Google, pessoal, cliquem em businessalaha.com. É um bedin que existe nos Estados Unidos com um telefone. Eu liguei para eles fazer essas perguntas que eu estou falando para vocês. E um Dayan ficou comigo na linha alguns minutos me explicando por quê, como, que não vem ao caso agora, mas é proibido isso. Nesse caso eu expliquei para vocês por quê. Ou, outra pergunta que eu perguntei, obviamente, olha, puxa, meu filho acabou de fazer 14 anos. 13. Ele tem 13 meses, não nem 14, né? Tem 13 meses, a darbeta ainda, para enrolar. E no parque de diversões da Disney de 14 anos em diante, é $70 a entrada, eu não sei exatamente o número, e de 14 anos para baixo é $50 a entrada. $20, mas os meus 10 filhos, vezes os 20 dias que eu vou passar na Disney, deu X. Pode ou não pode? A lei é simples. Sempre que você vai entrar, e a gente precisa escutar isso do Shulchan Aruch, porque senão a gente começa a racionalizar, porque todo mundo gosta de economizar e por que não quando pode? O Shulchan Aruch diz para a gente taxativamente, essa é a regra, pessoal. Quando eu entro na propriedade de alguém, assim disse esse Dayan para mim, você tem que seguir as leis do proprietário. Mesmo que para ele, você não vai consumir mais a roda gigante ou a montanha-russa se você tem 14 anos de idade ou 13, mas a lei é que, por qualquer razão que seja, de 14 para cima é um valor, de 14 para baixo é outro valor, ou a idade que seja. No momento que você mente para ele, a pessoa está transgredindo o gezel, roubo, e assur. E o que a pessoa tem, vai ter. Nasata venatata beuna. Ninguém fica rico porque ele economizou $127 na viagem, pessoal. Se a pessoa quer economizar, ele acha que é importante não que ele não viaje. Ou se ele viajar, ele viaja nas condições. Tem gente que vai e fala no hotel,
olha, quantos quartos o senhor precisa? Um tá bom. Entra lá, dois, o marido e a esposa, e a criança, o bebê, né, porque tá chorando, não dá para colocar na mala, de repente abre a porta do hotel, entra 17 filhos no quarto. Pessoal, mas qual o problema? Eu levo a minha toalha, eu levo o meu sabonete, eles tomam banho com água Minalba que eu compro. Qual o problema? Qual o problema? A pergunta é boa e racional, mas a regra, meus queridos, é a mesma. Quando você entra numa propriedade, você entra na propriedade do dono conforme o que ele quer. Agora, se você for lá ficar, olha, não tem que ser bobo. Vou ficar 10 dias no hotel, 2 quartos. Poxa vida, eu estou no meio do lado de uma mila, sabe quanto custa lá cada diária? Então você vai falar para o gerente, olha meu querido, quebra um galho, tal, me dá mais um hóspede sem refeição, então ele vai falar, sabe o que, você está ficando tantos dias, pode. Então o gerente, ele é uma pessoa hábil para fazer concessões, então claro que isso pode, e óbvio que você pode perguntar. Agora, abrir a mala e descarregar lá a torcida do Corinthians, isso é proibido. Jornal de 1880. 1880? Tá. Olha que interessante, então o acervo do Estado é 1880, não sabia, mas a Zeshivot é do século 21, que eu mencionei para vocês antes. Inclusive, uma coisa que é uma boa prática, não sei se entra diretamente em Gezel, o Stipler diz que entra, mas talvez é uma boa prática, quando você vai numa sinagoga, pega um livro para estudar, devolve no lugar. Porque amanhã, diz o Stipler, alguém vai querer procurar o livro e não vai achar, ele vai demorar meia hora. Ele tinha 25 minutos para estudar, demorou 24 para achar o livro. Então pegou o livro, queridos, devolve no lugar. Então, olha essa pergunta que eu fiz também quando eu liguei para esse Dayan nos Estados Unidos, estou terminando. Olha, sabe quando você vai na frente da farmácia? Tem 10 lugares escritos, reservado para clientes da farmácia ou clientes de tal loja. E eu fiz a seguinte questão para ele, olha, meu querido, tem 8 vagas lá na frente e todas estão vazias. Eu não posso estacionar meu carro numa das vagas? Porque, obviamente, se eu perguntar para o mocinho da farmácia, ele falar, pode, não tem pergunta. Óbvio que sim, pode. Mas sem perguntar. Não está a fim de entrar, perguntar. Quantas pessoas vão vir na farmácia? Não sei lá. A farmácia faz meia hora vazia. Agora vai chegar, de repente, 8 pessoas. O que vai acontecer? Então, ele falou o seguinte, olha, ele me respondeu de uma forma espetacular. Ele falou, olha, what's your name? Eu falei, Binyamin. Ele falou, Binyamin, I'm going to tell you something. Eu falei, olha, você tem sofá na tua casa? Eu falei, tenho. E você está sentado sempre lá? Ele falou, não, eu particularmente não sento nem muito no sofá. Eu falei, olha, tá bom, então, se chegar uma pessoa e você chegar na sua casa e ver uma pessoa sentada no seu sofá que você nunca viu ela na tua vida, você vai se incomodar? Eu falei, claro. Mas por que você não está usando o sofá? Eu falei, como assim? O sofá é meu. Agora, como é que vai sentar no meu sofá sem pedir permissão? Ele falou, that's the answer. É a mesma resposta. Se a farmácia pagou o condomínio, ou pagou o lugar, ou a farmácia, ou a loja que for, obviamente, se você pedir, provavelmente eles vão te deixar, mas tem que pedir. Não pedir, transguide Gezel. E será questionado com Nasata Venatata Bemuná. A pessoa vai trabalhar os músculos. Eu estou falando isso porque eu sei que tem casos que estão aqui, outros casos que não estão presentes. A gente nunca pode abordar todos os casos, e cada caso é um caso. Mas queria só relevar e fazer cócega nos neurônios que alachot mamonot, leis monetárias, cada caso é um caso e tem que ser questionado separadamente. Eu trouxe casos que são gerais, que não tem exceção, mas cada caso é um caso questionado separadamente, mas fazer cócega que tem que questionar. Inclusive, ele fez a seguinte pergunta para mim. Quando você vai no médico, não fiquem bravos, quando você vai no médico, ou qualquer lugar, pode colocar o carregador na tomada para carregar o celular? Não. Aí ele falou para mim, olha, eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que pode. Ele falou, você tem razão. Porque é óbvio. Se a moça vê, acho que é uma coisa universal isso, colocar o carregador na tomada. Hoje em dia, antes vem o celular do que a pessoa. Quem está indo para ser examinado com o médico é o celular, não é nem a pessoa, né? Então, provavelmente é uma coisa... Então, tudo que é universal e é óbvio, não precisa ser questionado. Mas se vocês são mais sadiquim e acham que não é óbvio, então tem que questionar. Eu acho que no Brasil é igual, pachuto que pode, que não tem pergunta, porque se a pessoa vai trazer agora... todo carregar a batedeira, o aspirador, óbvio que não pode, mas vai trazer o celular dele, provavelmente pode. Agora, se vocês acham que não pode, então perguntem quando forem em algum caso. E para fechar com chave de ouro, lá aqui vem a resposta da pergunta. A pergunta era, por que Yaakov não casou com mais uma esposa para ter a 12ª tribo? Ele ficou 22 anos em angústia. E diz o Beta Levi,
angústia tão grande que foi um teste, Efshar possivelmente, diz o Bet Halevi, que é Akedat Yitzhak, igual a Akedat Yitzhak, porque ele não casou com mais uma mulher. Olhem que bomba. Diz o Bet Halevi, e com isso a gente fecha com chave de ouro, Bezat Hashem, é o seguinte, Yaakov não casou com nenhuma mulher, porque ele fez uma promessa para Lavan. Ele falou para Lavan o seguinte, eu não vou pegar mais nenhuma esposa fora suas 2 esposas, e as concubinas foram entregues por quem? Por Lavan, então podia. Mas já que Yaakov, meus queridos, fez uma promessa para quem? Lavan, que de branco só tinha um nome, era a pessoa mais pilantra do mundo. Yaakov falou, não faz jus a um Yehudi, especialmente o terceiro dos avós, progenitor das 12 tribos, de mentir por qualquer mais nobre que seja a razão e pegar mais uma esposa. Por isso Yaakov viveu 22 anos angustiados, procurando por Yosef e achando que Yosef morreu, para não falhar na honestidade. Que Bezat Hashem, a gente possa ser honesto, poder Bezat Hashem ter honestidade, ver a Barachá que Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós, que a gente tenha emuná e a Kadosh Baruch Hu possa abrir as portas, das verdadeiras portas da esperança, que são as portas de Kadosh Baruch Hu, dá Barachá para a gente de forma fácil e tranquila. Amém.